Olá, começando mais um Bela Máquina, um canal de automobilismo do portal Terceiro Tempo. Pela primeira vez aqui, eu estou recebendo, não é piloto, é o Maurício Ferreira, o chefe da equipe Full Time Sports. Tudo bom, Maurício? Obrigado. Tudo bem, eu que agradeço a oportunidade, é sempre um prazer poder atender. Bom, o Maurício é o chefe de equipe atualmente na Stock Car do Rubens Barrichello e do Alan Kodair. E eu queria começar, Maurício, antes da gente falar um pouco do que é a estrutura de uma equipe, para o pessoal poder conhecer um pouco mais. Eu até estou comentando com o Maurício antes que a gente tem trazido muitos pilotos aqui, é legal ver o outro lado, né? Como é que funciona a estrutura, a logística, enfim. E eu queria começar com o Curvelo, que foi uma novidade para todas as equipes. Eu fiquei imaginando que para vocês tentarem pensar no setup ideal para o carro, você tem que botar o carro na pista, não tinha o que fazer. Claro. Então, o que eu gostaria que você falasse primeiro da pista, se agradou você de maneira geral, o que você viu, a questão da infraestrutura do autódromo, levar todo o equipamento para Curvelo, para Minas Gerais. Bom, antes de mais nada, eu acho que Curvelo é uma iniciativa daquelas ímpares no Brasil nos últimos anos. Estava faltando, né? É, uma iniciativa privada numa praça que praticamente foi nula dentro do automobilismo todos os últimos anos, pelo menos nas últimas décadas que eu me lembro. Acho que bem antigamente, antes de eu participar do automobilismo, acho que tinha alguma coisa de rua. Sim. Em Belo Horizonte, mas há muito tempo atrás. Porque tem um automobilismo local forte, né? Muitos pilotos mineiros, muitos locais, né? Exatamente. Tem lá o Santa Luzia, que é próximo, mas é muito pequeno, é um circuito que não comportaria a estrutura da Stock Car nem os carros da Stock Car. Então a gente tem que parabenizar a iniciativa, né, porque é uma coisa fundamental para o nosso esporte, claro, termos pistas, né, nós estamos muito mais perdendo do que ganhando. Perdemos Jacarepaguá, né, Brasília está naquele... As notícias sempre são do tipo, vai fechar, está em dificuldade, está aquilo. É verdade. E, então acho que a gente tem que primeiro tirar o chapéu, né? Tirar o chapéu para a iniciativa. Agora, eu tive a oportunidade de estar lá 20 dias antes da corrida, fazendo um teste muito rápido lá com o Rubens, num carro de GT3, num Audi R8, e ali a gente teve um primeiro contato e uma das primeiras coisas que ele falou saindo da pista foi, mesmo com o carro de rua que a gente fez um reconhecimento, ele, nossa, perigoso, faltou área de escape. Claro. Então, eu acho que esse é o ponto a ser evoluído no circuito, né? Eu acho que é o primeiro ponto para os proprietários trabalharem nessa linha, mas de forma geral é uma praça bastante carente. Eu acho que o público foi super positivo, nós tivemos uma visitação muito atrativa, foi uma novidade total. Uma novidade total. Agora precisamos tentar melhorar um pouquinho a infraestrutura, que eu entendo que não estava 100% acabada, claro, melhorarmos a segurança. Para nós, logisticamente, não é uma distância muito grande. Se você pegar o centro de São Paulo, né? Já fomos bem mais longe. Então, acho que está super dentro do contexto dela entrar para o cenário geral do automobilismo, não só da Stock Car, mas no cenário brasileiro, para todas as categorias que possam ir lá disputar, com essas pequenas melhorias que ainda faltam. Eu conversava, inclusive, até com um piloto local, né, o Edinho, né, o Edson Coelho, né, que até venceu uma das etapas lá, antes da gente fazer da etapa de Curvelo. Ele falava da animação dele para correr lá e tal. Eu tinha visto alguns vídeos com aquela questão das árvores todas ali, e a gente ficou meio apreensivo. O acidente do Galide, por exemplo, foi muito feio, né? Sim. Porque mais preocupante, na minha opinião, me corrija se eu estiver errado, do que as árvores que você pode eventualmente proteger com barreira de pneu, etc., é a questão dos declives nas áreas de escape, quer dizer, barranco. Isso que é complicado, né? Um carro de Fórmula 3, por exemplo, ali seria praticamente inviável hoje, né, Maurício? Impossível. Ali, o que chamou a atenção quando o Rubens fez esse treino lá no Audi, a gente teve a oportunidade de estarmos com os dois proprietários, com o Alfredo e com o Marco Túlio, muito receptivos, e o Rubens falou exatamente isso. O principal ali era focar nas áreas de escape, mas nem em aumentá-las ou proteger mais as árvores, que faz parte também da evolução, mas principalmente em nivelar, e não só ela em si, a área de escape, mas com relação ao asfalto também. Porque como é um terreno que tem aclive, declive, você tem dificuldade em fazer uma área de escape nivelada. Eles tentaram fazer o máximo. Acho que o que eles nos contaram na chegada lá é que a chuva atrapalhou muito nas últimas 2 semanas. O terreno tem bastante erosões, então com chuva fica até mais difícil o trabalho. Mas eles estão bastante receptivos, que é o mais importante para o automobilismo. E acredito que para o próximo ano eles já possam corrigir muito próximo do 100% para que seja um sucesso. O ideal é que seja essa etapa do próximo ano, seja mais para o final do ano, para que haja um tempo hábil para grandes alternativas aí, né, Maurício? Eu acredito que sim, mas assim, a gente também tem que lembrar que hoje tem um estudo no calendário para nós tentarmos fugir de épocas de chuva geograficamente no país. O Sudeste e Sul, principalmente, que é onde está concentrado o calendário. Mas se nós deixarmos
esse final lá, a gente assumiu o risco de chuva. Tanto que os habitantes de Curvelo nos falaram, não, aqui chove 16, 15 dias por ano. Vocês pegaram? Nós pegamos 3, quer dizer, então nos últimos 15 choveram 10. Então acho que é importante também não deixar nisso, tão para isso, porque aquela pista também ficou clara que como acabou chovendo em alguns momentos de treino, que ela é impraticável na chuva. E aí não só pela questão de área de escape, e sim pela questão do asfalto em si. Então ficou claro que será uma pista bastante pouco provável ser utilizado com chuva. Entendi. Bom, falando de corrida efetivamente, vocês tiveram um resultado, um pódio na primeira corrida com o Rubens, que está disputando, agora só o Rubens e o Fraga disputando. Aliás, o Fraga abriu a temporada de entrevistas minhas nesse ano aqui de 2016 e agora só os dois na disputa. E na segunda corrida vocês partiram para arriscar. E é claro, fica a frustração, mas é aquilo que acho que o Rubens falou, quem assistiu a corrida, quem acompanhou pela televisão, viu a declaração dele, falou, a gente tinha que arriscar, faz parte, eu acho que quando a gente ganha, ganha junto e perde junto. É frustrante, mas ao mesmo tempo era o que vocês tinham que fazer, não é isso, Maurício? Nós entendemos, o Felipe Fraga está num ano muito de aproveitamento muito alto, num ano muito atípico. Se você pegar estatisticamente o aproveitamento da Stock Car dos últimos 5 e até 10 anos, nenhum campeão provavelmente terá o nível de aproveitamento de pontos dele, principalmente depois do sistema de rodada dupla que muda um pouco o nível de aproveitamento que é de 2014 para cá. A gente entende que nós tivemos alguns contratempos no início do ano, desperdiçamos alguns pontos. Que faz falta mas depois. Que fizemos um bom ano de recuperação, tanto que só nós chegamos aí matematicamente com chances de disputar com ele. Mas a gente tinha que arriscar algo mais positivo, quer dizer, descontar mais pontos. Ali fica evidente e fácil que talvez se nós tivéssemos tirado o pé um pouco antes da corrida 2, nós teríamos terminado aquela prova em quinto, sexto ou sétimo ou quarto que seja, mas já seria a gente descontaria poucos pontos do Felipe. Uma vez que terminou a prova 1, ele abrindo mais 8 pontos da gente. Então, descontar os mesmos 8, nós sairíamos de lá zerado. A intenção foi descontar mais, para tentar fazer algo diferente para São Paulo. Pelo nível de performance que ele tem, é que nós tínhamos que colocar ele fora de uma zona de conforto. Então, mesmo se nós tivéssemos ganho a corrida 2 e ele zerado como de fato aconteceu, ele ainda poderia chegar em 11º ou 12º na última corrida de Interlagos. O que é uma zona de conforto muito grande. Quer dizer, hoje é essa situação. Se nós tivéssemos ganho, corrigindo, ele teria que chegar em quarto. Quinto já não serviria. Exato. Então aí talvez poderia ser uma diferença. Sairia da zona de conforto que é atual. Claro. Hoje nós temos que ganhar a prova, e ele ainda tem que terminar para fora 12º. Então, quer dizer, a gente tentou tirar ele de uma zona de conforto e, no meu entendimento, corrida, só terminar a bandeirada, tudo pode acontecer com ele assim como com a gente. Mas ele deu um grande passo e esse passo não foi dado em Curvelo. Não, foi construído ao longo da temporada e nós sabemos disso. E, de novo, né? Eu acho que o Rubens está aí muito próximo de terminar de novo a temporada, as últimas 3 entre os 4 primeiros do campeonato, o que mostra uma regularidade, uma consistência muito grande dele e da equipe. E vamos lá, nós vamos lutar até o final. Nós vamos fazer a nossa parte, tentarmos ganhar a prova e depois assistirmos qual é a posição do Felipe Fraga no final. Perfeito. E fazemos a conta. Exato, é o que acontece, né? A gente tem que pensar fazer o trabalho. A primeira coisa que vocês têm que fazer é o trabalho de vocês, né? E depois, obviamente, contar com o que vai acontecer com o adversário. Falando especificamente do consumo, para o pessoal poder entender um pouquinho, Maurício, é só tirar o pé. Existe alguma outra regulagem de motor que você pode fazer, de mapeamento, que o piloto tem controle, ou vocês, para reduzir consumo durante uma prova? Ou realmente é levantar o pé e deixar... Você tem uma margem, você mais ou menos sabe quanto, se você virar um pouquinho mais lento, quanto você está economizando? Existe essa conta? Como é que funciona isso? Bom, para que todo mundo entenda, como a Stock Car é praticamente uma categoria de monomarca de motores e monopreparação, que é através da empresa JL, não existe nenhum acesso nosso a mapa de combustível ou qualquer tipo de mapeamento da injeção eletrônica do motor que a gente utiliza. Fica 100% na condução do piloto. Certo. Então, ele sabe, por estatística e dados que nós temos, o quanto reduzir o giro
que é o principal fator determinante aí para consumo de combustível, e acelerador versus giro, né? É borboleta aberto versus giro, pedindo comida lá. Então o piloto é o grande administrador do consumo. Claro. Nós sabíamos que era muito difícil terminar a prova, começamos a tentar administrar ela bem cedo, fizemos as últimas 3 voltas da corrida em torno de 3 segundos mais lento do que nós poderíamos estar virando, 3 segundos e meio. Então ali já tinha no final, ainda querendo os 15 pontos da vitória, porque como eu disse, olhar 10 pontos, 8 pontos, colocaria de volta o Fraga na zona de conforto. E você tem o dado, a informação de litros que estão no tanque, você tem essa informação? A gente tem no painel para o piloto o consumo lá que ele tem acumulado, e ele vai ali administrando e passando para nós vamos fazendo conta e mostrando para ele que nessa linha é um milagre, que foi o que o Rubens fez nas últimas 3 voltas, ele foi um milagre em termos de consumo, ele economizou muito combustível, a gente nem acreditava que era possível, mas andou lento, administrando o espaço que tinha. Mas... Talvez se fosse um relevo mais plano, não tivesse, porque os aclives e declives aí você tem que aumentar a rotação. Você falou, Maurício, da questão você falou desde que as rodadas duplas foram implantadas, né? A questão de hoje você tem que pensar, porque não é só o piloto, quer dizer, vocês têm que fazer as contas para tentar pensar num final de semana ideal para ver quantos pontos vocês marcam, né, no cômputo geral. Falando disso, rodadas duplas, corridas de duplas e, aliás, quando foi o sistema implantado, o teu xará, o Maurício Slaveiro, veio aqui para falar dessas novidades e tal para a gente. Então, todas essas coisas que foram implantadas nos últimos anos na Stock Car, as rodadas duplas, as corridas de duplas, que já é um pouco mais anterior, e a pontuação dobrada no final. Você gosta de todas essas equações? Você gosta disso? Te agrada? Me agrada. Nem sei se você deve estar por dentro que o Bernie essa semana lançou aí 2 corridas de 40 minutos. De 2 corridas de 40 minutos com intervalo de 40. A turma até brincou, está imitando a Stock Car, né? A gente sabe que esse é o futuro. O tempo a televisão é um tempo muito curto, né? Hoje em dia há uma mudança, há uma migração muito grande do público com relação à audiência. Não adianta você fazer uma coisa longa e que fique um pouco sem novidade, sem emoção. As corridas curtas, a rodada dupla, a inversão de grid, eu acho que traz um pouco mais de emoção para o telespectador se prender a assistir uma corrida. Eu gosto, acho que nós tivemos aí 3 níveis em 14, 15 e 16. Houveram alterações nos regulamentos particulares das provas, né? Esse ano eles subiram a pontuação da vitória a 1. Isso. Não obrigaram o abastecimento na corrida como existiu até o ano passado e retrasado, e não era obrigatoriedade do abastecimento, e sim da troca de um pneu pelo menos. Então eles fizeram uma mudança. Acho que tem que ser revista alguma coisa para o 2017. Acho que não foi uma mudança que trouxe muito benefício. Eu acho que, em função da quantidade do push to pass ser instalada já para as 2 corridas, fica muito claro que para aqueles que classificam entre os 6 primeiros, entre os 3 primeiros principalmente, eles gastam tudo para a corrida 1 e pensam só na corrida 1. O que tira um pouco da emoção do campeonato, porque aí fica aqueles 3, 4 ou 5 ou 6, como eu disse, correndo para a primeira prova, e o restante já fazendo matemática pensando na pontuação das 2 provas. E acho que desportivamente fica desbalanceado. Eu preferia o modelo 2014-2015. Eu acho que todos tinham a mesma condição. Eu acho que esse ano não teve uma condição de igualdade desportiva, apesar que a opção ficou livre, então cada um entendeu. Claro. Nós mesmos fomos salvos em muitos finais de semana pela matemática ou até mesmo pela frustração de um problema eventual na corrida 1 e salvar o final de semana com a corrida 2. Isso aconteceu para todos, o que tem um lado positivo comercialmente, para os patrocinadores terem a sua visibilidade mesmo, né? Que é fundamental, mesmo tendo um problema na corrida 1, vai lá e salva na 2. Mas eu ainda acho que dá para se fazer um meio termo aí, pensando para 2017. Talvez recuar uma parte. Né? Tanto funcional para as 2 partes. Plano desportivo, quanto continuar aparecendo aquela equipe que eventualmente não tem condição de brigar com as equipes top hoje, mas é legal porque é aquilo que você falou, né? É retorno de patrocínio, sem dúvida, sem dúvida. A questão hoje comercial é fundamental, né? Os números são altos, os números envolvidos mesmo para aqueles que têm o menor orçamento, já é um número alto, já é um número expressivo, mesmo para você fazer
da maneira mais enxuta possível. E a Stock ainda deu uma enxugada na questão até de treinos, de limitação de pneus. Esse ano deu nesse aspecto, mas não alivia tanto, né? Eu acho que não foram feitas alguns ajustes, muito mais. A questão de pneu não foi nem para enxugar, foi para que nós não tivéssemos um grande acréscimo em função do dólar, que teve uma valorização durante a janela 2015, 14-15 para o lançamento do valor 2016. Houve uma valorização de mais de 60%. E o pneu é importado, então nós cortamos a quantidade para que fosse mantido o valor total do ano. E é um sacrifício trabalhar com menos pneu para os pilotos, para as equipes, é um desafio diferente, é um sacrifício, mas eu acho que a parte comercial hoje ela está ali muito próxima do peso desportivo. A gente tem que entender isso e principalmente os pilotos têm que entender que para o negócio ser bom não adianta ser bom apenas para o campeão. Tem que ser bom para todos aqueles que estão no grid. Porque senão você desmotiva, né? Aquele que não está... Né? Nem todo mundo pode ganhar, óbvio, né? Não só que ganha, infelizmente. Né? É verdade. Voltando um pouquinho no tempo agora, né? A gente vai voltar a falar da Stock Car, mas eu queria que você voltasse um pouquinho no tempo. A tua história com o automobilismo, como começa? Você, pequeno, já gostava de automobilismo? Você foi para o lado de ser piloto? Tinha algum outro esporte que te encantava? Como é que você foi parar na função que você está exercendo hoje, Maurício? Bom, eu nasci numa família do automobilismo, né? Meu pai se envolveu com o automobilismo muito cedo, na década de 60. Meu tio começou a correr na década de 70, o Gigante, correu junto com alguns nomes aí, Nelson Pequeno Grid, o Guaraná, entre outros. Fórmula na década Volkswagen de 70. 1600. A Fórmula época, Volkswagen, né? 1600, Super V. Meu tio parou de correr bem na época que eu nasci. No ano que eu nasci ele decidiu parar de correr. Então é uma coisa que eu tenho pouco na memória, a não ser de fotos e de estudar um pouco. Mas eu nasci dentro do automobilismo, obviamente comecei a ir para a oficina muito cedo. Desde os 2, 3, 4 anos é quando eu começo a ter lembranças de oficina, a partir dos 4. Tá. Mas obviamente que eu ia desde bebê. Comecei a assistir 1000 milhas entrando no porta-mala, nos boxes escondido, porque não podia. Desde aquela época a criança não pode estar no box, mas entrava lá escondido. Então veio uma paixão, obviamente, intencional. Tá. Não foi nem que não foi e não é o esporte que eu mais gosto. Eu gosto mais de futebol, por acaso. Eu sou um cara que venera o futebol como esporte. O que eu digo para os amigos mais próximos e que isso me ajuda muito, porque me deixa racional com relação ao esporte automobilismo. O esporte a motor me deixa um cara mais racional e menos passional. O meu emocional seria no futebol. Você desloca para o futebol. Futebol emocional e o passional. Tento buscar esse equilíbrio, né? Mas eu, obviamente, que gosto muito do que faço. Claro. E gosto da competição. Eu gosto de ganhar. A gente montou lá um time. Eu já tive aí, depois de trabalhar em alguns lugares, em algumas equipes, eu montei o meu time muito jovem através de uma oportunidade. O primeiro momento da minha vida eu montei com 18 anos para 19, 1996, uma equipe de Fórmula Chevrolet, chamava Full Time Racing. Mudei para Curitiba, fali em 2001. Fiquei 2 anos trabalhando de funcionário para o Afonso Giafone, que é um ícone do automobilismo brasileiro, a família como o próprio seu Afonso. Depois decidi retomar em 2004 como Full Time Sports, e ali, ainda muito jovem, obviamente. Em que categoria que você decidi retomar na Fórmula Renault, que era uma categoria que naquele projeto do Pedro Paulo de domínio, isso, através da APPD, o Pedro Paulo trouxe para o Brasil a Fórmula Renault. Na verdade, em 2001, quando eu fali, eu fui fazer Fórmula Renault na Europa. Fiz o campeonato europeu e italiano com o Fábio Carboni, numa equipe italiana. Então eu tinha uma vantagem quando o Pedro Paulo, obviamente, trouxe a Fórmula Renault para o Brasil. Foi uma baita iniciativa legal. Uma bela iniciativa, nós formamos ali, acho que talvez a última safra, ou uma das últimas grandes safras. Quem quiser ver, procura no YouTube as provas da Fórmula. Só vai ver gente conhecida lá, né, gente conhecida, exatamente. Muito legal. Ali, de novo, eu aprendi muito, ainda muito jovem, quis retomar o sonho de ter a equipe, de ter uma equipe vencedora, né? Uma equipe diferente, uma equipe empresa, porque também para aqueles que hoje em dia parece que o automobilismo sempre foi profissional do nível que é a Stock Car, né? Mas a gente sabe que ele é profissional há pouco tempo, né? O automobilismo era o esporte da paixão, era o esporte do piloto apaixonado que contratava um preparador, 2 mecânicos ou 3. Coisa do garagista, até a Fórmula 1 era o garagista, né, Maurício? Sim, exatamente. Então o automobilismo nasceu de paixão e se alimentou de paixão por muitos anos, muitas décadas, e foi se transformando num negócio.
inclusive mundialmente como é a Fórmula 1, e a nível nacional como a Stock Car, de um nível de profissionalismo muito grande, né? Hoje nós somos uma empresa 100% formalizada, com 24 funcionários fixos atualmente, então a gente tem lá uma empresa. Uma estrutura que emprega pessoas que vivem daquilo, pessoas que vivem disso, e hoje podem fazer o seu plano de vida através da empresa de automobilismo, que não existia, não vou longe, há uma década atrás isso era praticamente impensável no Brasil. O profissionalismo do automobilismo que começou, eu recebi um mito aqui, que foi o Biggio de Clemente, né? Sim. É aquela coisa daquele primeiro piloto, que é aquela coisa da marca, né? Quer dizer, o piloto contratado pelo fabricante e tal, né? Que é uma coisa diferenciada efetivamente. Né? Mas isso era raro, né? Raro, era uma equipe. Era mosca branca, década, né? Como a gente chama. Aparecia né? uma equipe na década, né? Que tinha lá uma condição dessa. Eu me lembro uma equipe muito famosa na década de 70, se eu não me engano, a equipe Hollywood, Sim. que ficou muito famosa, porque era a equipe Hollywood, uma coisa de outro mundo, e depois isso demorou para se formatar de novo, e hoje não, né? Hoje a Stock Car tem lá 17 equipes associadas à Associação Nacional de Equipes da Stock Car, que nós fundamos também o ano passado, a ANESC, e hoje tem 15 participantes, quer dizer, atuantes no grid, né? Equipes. 2 estão até paradas de tão profissional que ficou o negócio. Quer dizer, você não consegue hoje ir na paixão só. Você tem que ter uma estrutura. Você tem que ter uma estrutura e tem que conseguir formatar o todo. A parte comercial é fundamental para te dar viabilidade da tua participação na temporada. E a Stock, para você, para Full Time, começa quando? A Stock Car, você começa com a equipe na Stock Car, efetivamente? Então, aí em 2004, quando eu reabri a Full Time Esportes, eu fiz as últimas 3 corridas com Stock Light. Ah, tá. E aí eu fiz com um amigo, o Christian Conde. 2005 participamos da Stock Light, 2006 da Stock Light. E 2007 foi o primeiro voo solo na Stock principal, porque foi um ano que houve o corte do número de equipes. Sim. Foi o regulamento implementado pela Vicar, na gestão do Carlos Coll, ainda que as 16 primeiras equipes, se eu não me engano, classificariam direto, e a equipe campeã da Light classificaria para ser a 17ª para compor os 34 carros, então, de 2008. E dali para frente ficou o sobe e desce. E, impressionantemente, se eu não me engano, nós terminamos o campeonato de estoque em 18º, não classificamos para manutenção, é como se fosse futebol, não teríamos ficado na Série A. E na equipe de Light que nós tínhamos na Série B, então, nós somos vice-campeões e não classificamos também. Tá. Porque era só a equipe campeã que classificava. Tá. E aí eu passei por 2008, debrucei na equipe de Light, né, da Stock Light, e aí nós conseguimos de novo o acesso para 2009. 2009 eu consegui o segundo acesso, e aí eu fiquei na Stock Car em alguns desses últimos anos com 2 equipes, em um desses anos com uma equipe só, que foi 2015, inclusive o ano passado, e esse ano retomei 2 equipes numa parceria com o Duda Pamplona, criando a Full Time Pro GP. E 2014 o ano do título, né, para a equipe e para o Rubens, e chama a atenção quem viu a primeira vitória do Rubens na Corrida do Milhão, né, lá em Goiânia, né? Aquela coisa, você é especial, você é diferente, você falando por rádio para ele. Eu queria que você falasse um pouquinho especificamente daquele momento da vitória dele. Sim. E depois da conquista do campeonato, Maurício. É assim, um pouco daquilo ali foi um momento de extravasar, acho, a gente fica até emocionado mesmo depois de muito tempo, né? Aí você lembrou do futebol, você deixou o raciocínio. Porque aí nós estamos falando do ser humano, claro, né? E o ser humano é sempre ser humano. Claro. Eu trabalhei com mais de 100 pilotos, acho que já nessa minha bagagem automobilística. Eu tenho um número bastante vasto aí, eu tenho... perfis de psicológico. De A a Z. Eu tenho de A a Z, eu tenho do Rubens, que é um ícone do automobilismo mundial, né? Ainda é o detentor de maior número de corridas de Fórmula 1. E desde o Otávio Mesquita, que correu comigo de Stock Light 3 anos. Tá. E que era um cara que corria a título de hobby, foi aprendendo, foi tentando virar profissional e ganhou dinheiro com o automobilismo. E ainda ganha hoje. Então eu tive pilotos de A a Z mesmo, e traçando aí um perfil bastante distinto entre todos. E naquele momento, em 2012, eu passei por uma dificuldade muito grande. Por isso que isso traz emoção. Eu quase fechei meu time de novo. Ali eu achei que o sonho pudesse estar acabando de novo, no final de 2012. E aí o Rubens, a gente fez um projeto de convidá-lo para a última prova do ano. Ele aceitou, super engajado e tarado como ele é pelo automobilismo. Acabou fazendo as 3 últimas, não só a última. Em 2013 ele estava ainda tentando a permanência na Indy.
E um dia eu virei para ele, ali depois da última corrida, cara, o que você precisa para ficar aqui? Para você fazer o campeonato de Stock Car em 2013 com a gente. Inteiro, né? E ele falou, cara, minhas condições são essa. Eu tinha muito pouco tempo e realmente dificuldade, já havia sinalizações dos meus parceiros comerciais da época de rescisão contratual, de não continuidade. E aí eu bolei um plano mágico, onde tive que abrir mão de uma equipe, até então eu tinha 2 equipes na Stock Car até 2012, vendi uma equipe para investir na manutenção desse plano e fiz um projeto audacioso com então a nossa parceira até hoje principal, a Medley, que está com a gente até hoje, e eles compraram a ideia. Deu certo. Em 2013 nós tivemos um ano assim bastante novo, porque era o primeiro ano do Rubens, onde não saiu nenhuma vitória, mas saiu a primeira pole, saiu o primeiro pódio, as coisas começaram a acontecer e ele foi um cara que apostou na gente. Ele teve a chance de ir para 2014 ir para os principais times até então, quer dizer, os únicos vencedores que era Matheus e Menin, ele poderia ir para o time que ele quisesse e ele ficou. E aí naquele primeiro momento, ainda mais na prova específica de Goiânia, ele ganha a prova numa manobra muito particular de um piloto experiente. O Thiago Camilo era mais rápido do que a gente no momento da prova e nós ficamos trocando push com ele. E o bicho papão das corridas do milhão. Nós ficamos trocando push e numa das manobras que ele nos ultrapassou com push, o Rubens armou um X e recuperou a primeira posição na curva 1 sem o push. Então, ali foi a vitória, né? Porque ele conseguiu anular um push do Thiago e ficou com um push a mais, o que defendeu a corrida do milhão e a primeira vitória dele, que foi fundamental para nós crescermos para o restante do ano. E aí para motivação, não só dele pessoalmente, né? Com mais experiência, mas porque você chegando com um carro vitorioso, você motiva toda a equipe, né? Sem dúvida. Ali, todos os teus funcionários lá, de todas as funções, né, Maurício, acabam ficando satisfeitos. Né? Ali nós não vencíamos uma prova na Stock Car desde 2011. Olha só. Então nós tínhamos passado 2012, um ano difícil, como eu disse, 2013 sem vencer provas. Então estava todo mundo ali com uma vitória engasgada. Então foi uma maneira de extravasar e também de parabenizar o Rubens pela manobra que ele fez, porque realmente ele é um cara diferenciado, é um cara inteligente, é um cara que mostrou ali que tem algo a mais para passar para os pilotos que estão na categoria e para todos os pilotos do automobilismo em geral, né? Eu acho que ele tem uma história bastante positiva. Sem dúvida. Bom, aproximando do final, mas eu queria que você falasse um pouquinho também, porque quem assiste a corrida, qualquer categoria, e obviamente da Stock Car também, pensa que eu não imagino o quão é trabalhoso o pré-corrida, quer dizer, toda a estrutura e o pós-corrida também. Por exemplo, se vocês estiverem em Curvelo, e agora tem um espaçozinho razoável, agora até a etapa de Interlagos, a última do ano. Vocês levam o carro para a oficina, onde vocês estão instalados e o que vocês fazem com o carro até chegar? Porque vocês não podem treinar, obviamente. Óbvio. Explica um pouquinho para o pessoal como é que funciona isso de você... Agora você leva o carro para a oficina, vocês desmontam, o que desmonta, o motor vai para revisão, o que acontece efetivamente? Maurício? Bom, como funciona? Só para fazer uma correção, né, do quadro anterior, da pergunta anterior. O campeonato de pilotos é uma coisa, ter conquistado também o campeonato de equipes em 2014 foi fundamental nós termos criado uma equipe competitiva de volta com a volta do Alan Kodair, que foi com quem eu tinha reentrado em 2009 na Stock Car principal e ele trouxe o percentual de pontos que fez a equipe ser campeã também, terminando o campeonato em 4º colocado naquele ano. Então é fundamental o trabalho de equipe. Sozinho não faria chover, né? Não tem jeito. E o Alan é um apaixonado também, já esteve com a gente aqui. É aquele cara que é alucinado pelo que faz também. Faz e pela foi vitória. Fundamental na estrutura, né? Ele foi e continua sendo, acho que fundamental para o desenvolvimento do nível da equipe, né? E que a Stock Car está bastante competitiva. Respondendo os intervalos e tudo, parece que a gente não faz nada. Férias agora? Vamos descansar, né? É assim, o campeonato normalmente começa em março, meados para o final. Tiveram esse ano, por exemplo, começou no início de março, né? O ano que vem ainda a gente não tem um calendário divulgado, mas a chance é de mais para o final de março, começo de abril. Parece até que as nossas férias são longas, mas a gente retoma muito cedo, porque o preparatório todo de equipamentos e de estrutura é feito no início do ano. E depois, entre as etapas, tem o deslocamento no Brasil, que é um país com dimensão continental, né, como é conhecido no mundo inteiro. Então são deslocamentos bastante distantes, a carreta tem que tentar viajar sempre de dia pela segurança, o descanso do motorista é fundamental, inclusive hoje é uma lei que demorou para chegar no país, mas faz parte da legislação brasileira.
Mas a gente volta para a oficina. Os motores, como a gente já falou aqui anteriormente, são feitos pela JL. Então, se você está desconfiado da potência do motor, você tem que levar até a empresa JL para que seja aferido o motor em dinamômetro de bancada. Ele é restrito a lacres, então você não tem absolutamente nenhum trabalho a ser feito no motor especificamente, mas tem o trabalho inteiro do carro. Então, você desmonta o carro inteiro praticamente, fica só o chassi, aquilo que a gente chama de chassi a gaiola, né? E vem remontando de etapas em etapas, sem contar que quando você não volta de acidente, né? Que tem que a reconstrução da parte acidentada. Porque no final de semana até dá para dar aqueles remendozinhos ali com fita, né? Carenagem e tal. Da corrida 1 para 2, mas quando vai para outra... Aí você tem que pensar em tudo, né? E assim, a reconstrução da imagem do carro, como a gente falou aqui hoje, o comercial é muito importante. Então a gente repinta praticamente o carro entre todas as etapas, para ter uma apresentação de imagem compatível à imagem dos nossos patrocinadores. Vai então, na televisão, vai exatamente, no site, as fotos e tal, começa lá durante o final de semana. Então a gente tem um trabalho, eu costumo dizer que hoje um dos principais calcanhares de Aquiles do nosso trabalho é a pintura. Porque ele é constante, ele é sempre. Você volta, não fez nada, tem que repintar um capô, uma lateral, uma porta, sem bater. Os toques são inevitáveis, aquelas raladas são inevitáveis, não dá para fazer martelinho de ouro. Não tem jeito, não tem como. Então você precisa refazer o carro mecanicamente e o carro da forma de imagem e da sua carenagem, reconstrução, todas as provas, o que demanda um tempo bastante grande. Para vocês terem uma ideia, entre Goiânia e Curvelo, que só tivemos uma semana de intervalo, nós trabalhamos no sábado e trabalhamos na terça-feira, que foi feriado, dia 15 de novembro. Então, para poder dar conta do trabalho, da demanda, porque tem que carregar um dia antes, um dia de viagem, todas as coisas que acontecem. A equipe chega um dia antes de começarem os treinos para montagem de equipamentos, boxes, etc. E fica imaginando você, porque, né, você fala na parte de pista, né? Mas tem que pensar em hotel, né? Hospedagem, alimentação de toda a galera. É muita coisa, né? A parte administrativa também trabalha muita coisa, full time, né? Fazendo trocadilho com o nome, a gente tem lá um trabalho administrativo constante. A logística hoje demanda uma organização um pouco maior. Né? E finalizando, quem te apoia, o Milton Neves, você sabe que não tem nenhum problema com o merchandise, ele abre espaço para falar. Então, fique à vontade, Maurício, para deixar o teu... Eu sei que tem quem apoia a equipe, enfim, fique à vontade, porque eu sei o quanto é importante, o quanto é difícil fazer automobilismo nesse país. Muito a gente tem feito essa abertura de espaço para vocês e, enfim, fique à vontade para deixar quem te... Os nossos patrocinadores atuais, né? A gente tem lá até uma equipe que a gente é o único box que tem uma divisão no meio, porque nós temos comercialmente alguns conflitos, mas que a gente trabalha muito bem de um alto nível profissional para que a entrega seja a mesma. Então nós temos apoiadores, a Medley, a Mobil, a Texaco através das suas a Chevron através das marcas Texaco e Avoline. Nós temos a Blau que apoia o Alan, mas que obviamente é o nosso co-apoiador, para que possa viabilizar o todo. Esses são os principais. E hoje na Full Time Pro GP nós temos a CVC apoiando o piloto Lucas Forest também, que foi assim uma surpresa muito positiva durante esse ano 2016. A gente está dando continuidade para o 2017 e ele é um menino que tem aí futuro também em termos de velocidade para estocar no futuro. Ele é jovem, né? Absolutamente jovem, tem 24 anos. Construiu toda uma carreira com monoposto para depois, fazer o turismo, fazer isso na Stock Car, e acho que tem sido fundamental para nós aí mais informações, mais troca de informação, é legal, né? de dados, enfim, momentos, testes, é fundamental hoje você ter isso, até porque você citou, os treinos são muito, muito pequenos, o treino com qualidade de pneu para você absorver alguma informação menor ainda, então quando você tem mais carros, você leva uma vantagem. Legal. Maurício, muitíssimo obrigado pela tua presença hoje aqui. E sempre que precisar, nós estamos aí à disposição. Prazer, eu tenho certeza que o público que acompanha o Bela Máquina, a gente tem uma audiência muito legal, vai gostar muito, né? Deve ter gostado de ter visto esse papo que a gente teve, porque você trouxe muitas informações relevantes, importantes para o pessoal que não acompanha o bastidor, como funciona a estrutura de uma equipe. Eu acho que você trouxe bastante. Um dia eu vou te visitar lá na tua... por favor, eu nem citei. Nós estamos em Vinhedo hoje, uma cidade do interior aqui, maravilhosa. A gente conversou com vamos lá, vamos fazer imagens lá, fazer um programa lá. Fica à vontade. Nós vamos com Bela Máquina visita lá e vamos fazer com todos os pilotos. A gente faz uma roda, um bate-papo lá. Bacana. Bom, eu sempre encerro o Bela Máquina dando uma dica de algum piloto que esteja na famosa sessão, que é o xodó do Milton Neves, que é o que te levou.
que não é só para quem já foi dessa para outra, mas para quem já tem uma história no futebol, enfim. E no automobilismo também, porque comecei aqui em 2009 e praticamente só tinha galeria de gente de futebol. E desde 2009 eu estou varrendo lá um monte de coisa. Então, todos os campeões de Fórmula 1 estão lá e muita gente do automobilismo que fez história, os grandes nomes. E o Rubens Barrichello, já que a gente falou no teu piloto, o Kodair ainda não está lá, mas, nem o Forest. Mas, por enquanto, a dica de hoje, depois desse papo muito legal que eu tive com o Maurício Ferreira, é para você dar uma olhada na página do Rubens Barrichello, que dispensa apresentações lá na sessão que fim levou do Portal Terceiro Tempo. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Bela Máquina fica por aqui hoje. Na próxima semana a gente está de volta. Um grande abraço. Tchau, tchau.